Fala corredores e corredoras de plantão, estamos na área e hoje a gente vai falar de um tema que a gente gosta muito, que é prova. É o momento que a gente vai aplicar todo o nosso treinamento, a gente vai ter a nossa máxima performance, onde a gente vai se divertir demais durante aquele percurso que a gente se programou para fazer. Então, antes de mais nada, deixe seu curtir aqui, inscreva-se no canal e fique ligado com os novos vídeos que serão postados. Vamos lá então, hoje eu separei 10 pontos que te ajudarão a correr melhor uma prova. Por que eu separei esses 10 pontos? Porque são pontos que fazem parte da minha rotina e eu constantemente tenho que ficar olhando para eles para que eu não tenha nenhum descuido e que no dia da prova não aconteça nada desagradável e que eu consiga assim correr de uma maneira que eu treinei para isso e que eu penso que eu consigo correr. Então, alguns corredores vêm me falar: Nilson, mas o que você faz antes de correr? O que você faz antes da prova? O que você faz durante uma prova? E esse vídeo eu vou te falar o que eu faço e o que eu já fiz até hoje para alcançar as minhas marcas e também o que eu já fiz de errado também, que sim, nós somos seres humanos, também erramos, e eu vou te falar um pouquinho da minha trajetória nas corridas de rua, nas provas, que já fazem mais de 11 anos que eu corro, então a gente pega um pouquinho de experiência e eu separei esses 10 pontos pensando em você para que você não cometa esses erros ou pelo menos minimize eles durante a sua prova, já que a prova é um momento especial para nós corredores, é um momento onde a gente se sente realmente, né, aquele cara mais especial e realmente todos estão olhando para você, estão esperando a sua performance, seja qualquer distância. Esses 10 pontos eles vão ser aplicáveis para qualquer distância, 5, 10, 21 ou 42. Claro que eu vou dar ênfase em algumas distâncias, vou falar, essa dica para uma distância menor pode ser um pouquinho mais tranquilo, para uma distância maior ela vai ter que ser imprescindível e você vai concordar comigo se você já faz isso e vai ver se você não fez e cometeu algum desses erros, talvez, numa prova que você já se inscreveu e foi correr já. Então, sem muitas delongas, a gente vai começar com o vídeo já com esses 10 pontos que eu separei para vocês. Então, como eu falei, 5, 10, 21 e 42. Claro que cada distância vai ter a tua particularidade, tanto no treinamento quanto em algumas cautelas que a gente tem que tomar para a gente conseguir ter um melhor rendimento dentro da prova. Então, o nosso alvo hoje é a prova e você vai falar: então vai dar dica só da hora da prova? Não, porque a sua prova ela vai ser interferida com alguma atitude que você tiver 1, 2 dias antes. Então, a gente vai começar a adentrar a esses 10 pontos. O primeiro que eu separei aqui é a alimentação e hidratação. Nossa, mas eu só corro 5 km, Nilson. Vai interferir? Vai interferir. Claro que para uma prova mais longa, como 21 e 42, você vai ter um valor agregado maior para essa alimentação / hidratação. Eu separei 2 pontos aqui, que é o pré e o intra. O pós a gente não vai abordar aqui. Eu não vou fazer nenhuma recomendação de alimentação, porque eu não sou nutricionista, obviamente, mas eu vou falar o que você pode fazer com algumas dicas importantes pensando nisso. Bem, hidratação. É de suma importância, qualquer distância que você seja corredor, a gente toma de 2 a 3 litros por dia, para que a gente mantenha o nosso corpo hidratado. E quando a gente vai correr, principalmente você que vai correr em dias quentes ou provas mais quentes, a gente tem que estar com a hidratação em dia. Se você é um corredor de 21 e 42, essa hidratação pré-treino, ela tem que começar 3, 4 dias antes. E eu digo que não só com água, além da água dos 2, 3 litros, a gente tem que inserir também uma água de coco, um isotônico, 2 dias antes ali para a gente conseguir ter esses níveis de hidratação mantidos. E no intra, eu costumo falar o quê? Você tem que fazer no seu treino
antes da prova. Se você fez todos os seus treinos de 21 km sem água e chegou no dia da prova e tomou água, isso pode trazer malefícios para você. Porque pensa que você não treinou com esse aspecto e agora você inseriu esse aspecto. Então, sempre faça aquilo que você treina. Minha recomendação, tome água. A partir já de distâncias maiores de 10 km, tome água durante o seu treino, já acostume o seu corpo tomar água, eu digo, em movimento, se tiver a possibilidade, é óbvio, senão você pode parar sem nenhum problema, mas se tiver a possibilidade de levar uma garrafinha de água ou ter algum apoio de alguém que te dê a garrafinha e você esteja correndo, é melhor, porque vai simular uma competição, então o seu treino vai simular. Então, leve água, treino acima de 10 km. Nilson, eu corro 10 km para 1 hora e 15 minutos. Aí você também tem que inserir essa água. Nilson, mas eu corro 5 e eu tomo água durante a prova. Ok, você faz isso no treino, você consegue fazer isso na prova. Então tem que assimilar e tem que fazer o que faz no treino, senão não tem como escapar muito não. Essa alimentação, o que eu digo no pré-alimentação? É claro que a tua semana pré-prova é uma semana diferente. É uma semana tanto no treinamento diferente, porque uma fase de polimento que a gente chama, que vai anteceder a sua competição, ou seja, você vai atingir o seu pico de performance se for uma prova-alvo, porque sim, existem provas treinos, provas testes, né, que a gente chama, mas se for uma prova-alvo, você já vai adentrar a semana com um psicológico diferente, você vai adentrar a semana mais motivado e, claro, você tem que cuidar da sua alimentação pré-prova. Então, a semana que antecede tem que ser 100% regrado, 100%. Nossa, não, uma semana. Você treinou tanto tempo para chegar essa semana, o que é uma semana ficar regrado para você uma recompensa depois? E essa recompensa foi a melhor performance. Então, a alimentação pré-prova de 5 e 10 não foge muito do que você já faz, tá? Não vai fugir muito. O 21 e 42 você pode incrementar um pouco mais de carboidrato nos dias que antecedem a prova. E no intra, né, ou seja, durante a sua prova, no 5, eu não recomendo você usar nenhum tipo de alimentação, tanto carboidrato em gel ou outro, banana ressecada, não sei, qualquer outro alimento que você tenha costume de comer. No 10 km, vai depender do seu tempo de execução. Passou de 50, 55 minutos, você já vai poder inserir um carboidrato em gel, no meu caso, que é o que eu utilizo. E no 21/42, obrigatoriamente, você vai ter que inserir esse carboidrato durante a sua prova, tanto seja em forma líquida ou em forma, né, de sólida. Quanto? Eu não sei o quanto e quando, então você tem que consultar o nutricionista para você ver qual é a tua estratégia, qual é o seu tempo de prova, quanto que é a sua duração. Por exemplo, uma maratona vai correr 4 horas, então separe a cada 40 minutos, não sei, 1 hora talvez. Então isso você vai ter um suporte nutricional por trás disso. Pessoal, o segundo item que eu separei aqui é dormir. Esse dormir, ele entra como descanso, mas eu quero falar de dormir mesmo, porque é difícil um corredor que durma bem uma noite anterior, ainda mais provas-alvos. Eu nunca consegui dormir bem um dia antes da prova. E eu te falo, quando eu dormi bem, eu corri mal a prova, acredita? Às vezes quando eu durmo menos, fico um pouquinho mais nervoso e estou mais focado na prova, eu corro bem. Às vezes eu durmo muito e relaxo muito, chego na prova e não consigo correr tão bem. Então assim, minha dica para dormir: dorme bem 2, 3 dias antes da prova, porque no dia anterior você não vai conseguir dormir bem. Isso é normal, acontece em todo corredor. Se você ainda não fez uma prova, vai acontecer com você. Então, dorme bem 2, 3 noites antes, ok? Então, durma um pouquinho mais, a qualidade maior. O terceiro item que eu separei aqui pra gente é saber o seu ritmo. E isso, claro, um treinador vai conseguir te dar um suporte muito maior. Por quê? Porque ele vai estar analisando constantemente os seus treinos e vai conseguir, em cima disso, em cima do seu tempo de preparação, ele vai falar: olha, você vai poder correr entre X e Y e não entre A e Z. O que acontece, e normalmente corredores não conseguem ter boas performances, é que eles não sabem o ritmo que eles precisam correr ou que eles têm na cabeça. Por exemplo, eu sei que se eu for correr um 10 km atualmente hoje, eu vou correr entre 3:45 e 3:55. Esse é meu ritmo. Agora, se eu largar para 3:20,
com certeza eu vou manutenção de 2, 3 km e depois vou ter uma quebra muito grande. E eu já aviso vocês que aconteceu comigo isso no final do ano, dia 31 de dezembro. Eu fiz os primeiros 5 km muito mais forte e acabei terminando com uma quebra muito maior, percepção de esforço muito maior. Não era uma prova, era um teste que eu ia fazer, então valeu a pena ter arriscado, mas se fosse uma prova eu ia me frustrar demais e eu ia terminar com uma percepção de esforço muito alta. Isso que eu não quero para você. Saiba um ritmo médio, uma variação de 10, 15 segundos ali, para você não fugir muito disso aí, tá? O item 4 é o item super importante para a nossa melhoria de performance durante uma prova. Por quê? Se você tiver, para você ver como esses 10 itens eles estão interligados, a sua alimentação durante o pré-prova, a semana que antecede a sua prova, vai influenciar obviamente, na sua digestão e vai influenciar no seu hábito, na sua rotina de ir ao banheiro. E até mesmo, né, vai deixar as suas fezes mais sólidas, não vai deixar aquela coisa meio complicada. E o banheiro, ele pode afetar nós, com certeza. Sempre tem, por exemplo, ir um dia antes, a noite anterior, ou antes de sair de casa, ou até mesmo se você sabe que quando você chega lá, você tem uma ansiedadezinha e tem que ir no banheiro, e a gente vai ter que entrar lá no item 5, que é chegar com antecedência. Então, assim, você, prioritariamente, qualquer intensidade que você for fazer, se você for no banheiro antes da sua prova, você tende a ter uma performance melhor. Tende a ter por quê? O que aconteceu comigo em uma meia maratona? Eu fui largar, fui no banheiro, fiz tudo certinho, e eu fui largar e me deu vontade de no banheiro fazer xixi. Aí eu falei, putz, e agora? Eu tava no fundo do largada, já tava na frente ali. Falei, agora eu vou, não vou, faltava 5 minutos. Falei, cara, não vou. Não fui e não me deu vontade durante a prova. Então o que acontece? Eu fui no banheiro antes, mas me deu vontade. Mas o que aconteceu? Não era algo fisiológico, era mais psicológico. Tipo, nossa, tem que ir no banheiro, ou ansiedade. Então assim, se você for no banheiro antes e deu vontade, tente segurar para ver se não vai passar essa vontade durante o percurso da sua prova. Nem que você largue um pouquinho mais leve, ok? Pessoal, item 5 é super importante e eu vou explicar o porquê. Eu peço para meus conhecidos, meus alunos, chegarem com 1 hora de antecedência na prova. Nilson, mas a largada é às 7, eu tenho que chegar às 6. É perto de casa e não sei. Você pode ter essa variação de 45 minutos, eu peço. Se for muito perto da sua casa, 45 minutos lá no local da prova. Por quê? Porque, ainda mais se for evento grande, você vai ter que parar, estacionar seu carro, ou, sei lá, pedir o Uber, chegar de ônibus, não sei qual que é a sua realidade, mas se acontecer algum problema no meio do caminho, vai deixar você mais nervoso, mais ansioso, e aí pode afetar até mesmo a digestão, a ansiedade, acelerar o metabolismo, você querer ir mais no banheiro, e aí você chegar em cima do laço, não tem como ir no banheiro, uma causa começa a levar a outra. Então, se você chegar com 1 hora antes da sua prova, você vai conseguir entrar no clima da prova, vai conseguir ver seus amigos ou conhecer o local, entrar realmente nesse ambiente que você treinou tanto para estar. Treinou não sei quanto período de tempo para chegar na sua prova-alvo. Então, assim, 1 hora antes, por tanto de treino, será que não vale a pena? Eu acho que vale, né? Então, até estacionar o carro, lembre-se, 1 hora de antecedência para a gente ter a melhoria da performance durante a prova. E aí, nós relacionamos já o sexto item para você melhorar o seu rendimento na prova. É realizar um bom aquecimento. Claro, o aquecimento articular já vai ser necessário, ele vai te ajudar, mas agora se você fizer um trote, se você fizer exercícios educativos, exercícios coordenativos, você vai aquecer não só o seu corpo, como a sua parte motora, e seu cérebro vai entender que você está se preparando para algo maior. Então, assim, se você não chegar com antecedência, você provavelmente não vai conseguir fazer o aquecimento de forma adequada. Se você tem uma assessoria, vai chegar, deixar suas coisas lá, conversar com o pessoal, entender, tirar alguma dúvida com o seu professor na hora, conversar com o seu amigo, realizar um aquecimento, voltar, respirar, tomar uma água
Isso é um pré-prova de qualidade, isso vai te dar bagagem para chegar, quando der o tiro de largada, você correr forte, você dar sua máxima performance. O aquecimento ele é super importante. Ah, mas está muito quente, já estou aquecido. Não, é diferente. Não é porque a temperatura está quente que você não precisa aquecer o seu músculo. Temperatura muscular é diferente. Então, avisar as suas articulações que a gente vai estar preparando para um impacto, ainda mais se for longa distância. O benefício da longa distância é que você pode largar um pouco mais lento e se aquecendo durante o percurso. Agora, uma prova de 5 e 10 km, você tem que sair já super focado, super ligado, porque qualquer quilômetro que você perder vai ser prejudicial no seu pace médio, no seu tempo médio final da prova. Então, o 10K tem uma gordurinha maior, mas o 5K não tem como você olhar para o lado. E se você não estiver preparado, o músculo estiver muito rígido, a gente não vai conseguir ter máxima performance. O item 7 eu separei como altimetria. E essa altimetria a gente engloba também o percurso da prova. Por quê? Você vai recorrer a uma prova, você está treinando tanto tempo para ela, vale a pena você parar um tempo, despender um tempo e olhar o percurso da prova? Claro que vale, é muito válido. E você conversar com o seu treinador, com quem passa o seu treino, né? Para explicar o quê? Pô, essa prova tem 10 km e no KM 9 tem uma subida absurda. Então você tem que ter uma estratégia de prova. Então você olhar o percurso e a altimetria é definir estratégias de provas. E existem N estratégias de provas. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Aconteceu comigo em 2014, uma meia maratona em Itajaí. Quem não conhece, Itajaí é uma cidade mais plana, tá? Uma cidade litorânea, mas ela tem um morro. E eu não sabia que essa meia maratona ia passar por esse morro. Não, olhei o percurso, fui desatento. O que aconteceu? Falei, é a prova do meu recorde. Eu saí forte, estava bem até o quilômetro 10. Realmente estava para recorde. E o que aconteceu? Tinha uma subida no meio da prova. Não era uma subida, era uma ladeira de quase 1 quilômetro. E aí, o que aconteceu? Eu tive que caminhar, algo que dificilmente aconteceu comigo nesses 11 anos de corredor. Porque meu psicológico foi muito para baixo. Eu falei, cara, tem subida, não acredito. Depois disso, eu não sabia o que viria pela frente, se era novidade, se tinha mais subida ou não. Então, o que? Eu fui imprudente e não analisei a altimetria e nem o percurso da prova. Eu fui por ditados populares que é apenas uma cidade plana e a gente vai conseguir correr tudo no reto. E não deu certo. E aí, o que aconteceu? Essa subida aconteceu, desceu, fez um bate e voltou pela mesma subida. Então, eu não consegui ter uma performance boa e eu fui imprudente com esse 7º item. Eu não quero que aconteça isso com você em qualquer outra prova que a gente for fazer. Então, analise o percurso e converse com o treinador a melhor estratégia para você conseguir ter sua máxima performance e sim alcançar o seu recorde pessoal se for tratando de uma prova-alvo. Pessoal, esse 8º item, que é o funil de largada, é um ponto muito importante e se você é um corredor iniciante que tem feito poucas provas, já vai pegar essa dica e vai aplicar já na próxima prova que a gente tiver presencialmente. E se você é corredor avançado e faz isso ainda, acho que chegou a hora de você começar a rever os seus conceitos e evitar fazer essa largada de forma errada. Por que de forma errada? Por mais avançado que você seja, você vai fazer uma prova de 10 km e você corre para 50 minutos e quer correr para 49 minutos, eu não recomendo você largar na frente do pórtico, ou pelo menos tentar ir chegando na frente do pórtico. Por quê? Porque na frente do pórtico vão estar aqueles atletas que estão brigando para ganhar a prova, que estão brigando por qualquer segundo vai definir, por exemplo, uma premiação em dinheiro, uma premiação, alguma coisa, ou, por exemplo, atletas que correm sub 40 minutos, eles já vão estar mais ali na frente. Se você largar que corre, por exemplo, para pace de 5 na frente, vai acabar atrapalhando, você não vai estar junto com a sua realidade. Então, assim, saiba que eu não estou falando que você não vai conseguir a performance, você está buscando performance, mas no funil de largada tem que ter um sentido, tem que ter um nexo. Provas grandes, como majors, como maratonas
ou meias maratonas, eles conseguem definir esse funil de largada por pace, por ritmo. Então você tem baias específicas para largar. Você quer correr entre 40 e 45 minutos, vai ter o seu ritmo lá. Por quê? Acontece que na largada você pode até largar mais forte, mas vai atrapalhar os demais corredores que são mais rápidos que você. Então largue um pouquinho mais atrás. Lembre-se, o primeiro KM, pelo menos uma prova de 10, não vai te afetar muito. E uma prova de 5, largue condizente com o seu ritmo, tá? Por quê? Porque, mas eu também estou buscando a máxima performance. Sim, mas vai interferir diretamente, talvez, num corredor mais rápido, que vai ter que costurar mais vezes. É claro, se o corredor mais rápido ele chegou muito atrasado no fim da largada e largou atrás, a culpa é dele, mas você está fazendo o seu papel. Então, largue de acordo com o seu ritmo no funil de largada. Se é mais lento, largue mais atrás, que não vai atrapalhar isso. Porque se todo mundo quiser correr sem desviar, não tem como ter um funil de largada, né? Não vai existir essa possibilidade. Pessoal, chegando no 9º item, e eu coloquei entre aspas aqui, não largar forte. Você fala, nossa, como assim não largar forte? Mas eu estou querendo melhorar meu rendimento. Igual eu falei, uma prova de 10, 21 e 42, se você largar forte, existem chances maiores. Lembra do meu exemplo lá que eu larguei para 3,25 e terminei para 3,50 de média. Então olha a discrepância, né, horrível que aconteceu. Então assim, se largar muito forte, a chance de você quebrar por se tratando de uma prova um pouco mais longa é muito grande. Eu coloquei entre aspas por quê? Porque eu sou de acordo da seguinte realidade. Uma prova de 5 km, você pode arriscar largar forte. Você pode arriscar, e eu digo até que você deve arriscar. Por quê? Para a gente testar, ver realmente qual que é a sua estratégia que dá certo. Aconteceu já com alunos meus que largaram forte e se deram bem, e conseguiram bater os recordes. E largaram forte, tentamos essa estratégia que a gente chama que é em UNA, larga forte, quebra um pouquinho e termina forte, e não conseguiram ter performance. Aí largava mais controlado e conseguia chegar mais rápido. Então, uma estratégia decrescente. Então, arrisque num 5 km largar mais forte. Pô, não deu certo, Nilson. Tá, não deu certo porque eu larguei forte ou foi por algum desses outros 10 itens que a gente conversou aqui? Eu acho que foi porque eu também não fui no banheiro, porque me deu vontade no banheiro, não aqueci. Então, assim, não culpe só a estratégia de prova. Veja o que também pode ter interferido no seu rendimento, na sua performance. Aqui são 10. Existem mais? Com certeza, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, não largue forte do 10 em diante. Tente largar no seu ritmo médio. Lembra que eu falei lá? Converse com o seu treinador, ele vai te dar uma margem. E largue para aquela margem. Largue para a margem para baixo, por exemplo, de 5 a 5,20. Então, larga para 5, encaixa um 5,10, 5,15 e ache seu ritmo médio ali. Beleza? Entendido? Bem, o próximo é ter alguém na chegada. O quão importante é isso para você melhorar o seu rendimento em provas? Não sei vocês, mas eu, pelo menos, fico muito motivado quando alguém está lá para me ver chegar, está lá esperando por mim, independente se eu estou buscando o pódio, se eu estou buscando o meu recorde pessoal, mas o meu final de prova ele é muito mais motivante quando eu sei que tem pessoas esperando por mim lá no funil de chegada lá. Então, esse eu coloquei como 10º item, mas em provas mais longas, eu acho que ele pode até subir um pouquinho mais no grau de importância dele. Por quê? Porque você vai estar em maior tempo de exposição correndo. Então, o seu psicológico ele vai variar muito durante a prova. E no final, que é o momento mais desgastante, se você lembrar que tem um familiar ou um cônjuge seu esperando na chegada, você fala, nossa, que legal, ele está ali. Ou alguém te esperando para te puxar no último KM. Isso é super importante. Então, eu digo que em distâncias maiores ou em provas muito importantes, por exemplo, você vai viajar fazer uma prova com alguém e tem alguém te esperando, você consegue melhorar a sua performance. Porque quando às vezes a cabeça baixa, você lembra, tem alguém ali. Fala, opa, não, agora eu vou dar o meu máximo. E sim, quando a gente acha que está no nosso máximo, a gente consegue ter 10% a mais de performance ainda. Então, tipo, eu não consigo correr mais nem 1 km. Não, você consegue correr mais 1 km só com a força do seu poder positivo.
Então, esses 10 itens que eu separei, eu acho que se você fizer eles, vai ter a melhoria na performance. E agora a gente vai adentrar num outro aspecto que eu acho super importante. E aí eu coloquei aqui, quer melhorar? Esses 10 itens, eu sei que se eles aplicados, você vai ter a melhoria na sua performance. Não tem como. Você vai melhorar o seu rendimento, você vai melhorar o seu tempo numa prova. E é claro, você tem que escolher aquela prova condizente com o seu objetivo. Se você quer ter o seu melhor tempo, opte por provas com percursos mais rápidos, com climas mais amenos, para que você tenha condições externas de realizar a sua máxima performance. Então, você pode ter feito tudo certo. Chegou no dia, você corre e está 25 graus. E isso é um fator externo que você, teoricamente, não tem como controlar e vai afetar o seu rendimento. Eu gosto de dar exemplos, vocês estão vendo, mas um exemplo muito particular aqui, eu sou de Curitiba, então o clima ele é mais ameno e eu fui correr no Rio de Janeiro uma vez e aí, obviamente, estava muito abafado, a umidade muito alta e a minha periodização foi muito boa. Chegou no dia lá, eu não corri como eu queria, porque teve um fator externo. Por mais que a gente tente assimilar ou ter uma familiarização maior com o calor, às vezes chega no dia e corre não dá certo. Mas tente fazer os fatores internos melhores possíveis e encontrar a sua prova mais perfeita para que você tenha essa máxima performance, ok? E aqui eu coloquei, siga os 10 pontos. Você vai melhorar, siga os 10 pontos, mais o que para você melhorar? Isso é um fator que a gente não falou, obviamente, no vídeo, mas é mais treinos. Pessoal, isso aqui não é uma receita mágica. Se você seguir esses 10 pontos e não treinar, você não vai conseguir correr bem, você não vai conseguir correr melhor uma prova. E se você não sofrer o processo do treinamento, não ter essa paciência para esperar a sua prova-alvo chegar e querer antecipar ela, querer pular etapas, a gente não vai conseguir nem com esses 10 itens encaixados. Então, isso aqui é uma parte, né, obviamente, mais importante do processo, que são os treinos e são a parte que ninguém vê, mas é a parte que todo mundo gosta de ver o resultado só, mas os treinos ninguém gosta de sofrer ou de ficar. E aqui eu digo para vocês, são provas e provas. Você pode estar na sua melhor performance de treinamento, o seu pico de performance, seguir os 10 passos, seguir os 10 pontos e chegar no dia não ter o rendimento. O que eu digo para você? Se você realmente analisou, viu que o treino está legal, conversou com o treinador, está tudo certo, fez os 10 pontos, não tive nenhum problema, eu digo assim, tenta deixar alguma outra prova próximo dessa data já, para você tentar aplicar de volta essa intensidade e sofrer esse estímulo de volta, porque a chance de você ter sucesso é muito grande, tá? Sinal que está em ponto de bala e alguma coisinha só, às vezes interno não funcionou e você tem que procurar alguma outra prova perto ali. Converse com o seu treinador, é claro. E essa questão de provas e provas, eu acabei de comentar também, é que condições climáticas irão afetar o seu rendimento. Mas, relembrando, melhorar o seu condicionamento, melhorar a sua prova, essa é a sequência. Sofra o treino, faça a prova seguindo os 10 pontos, que a gente vai ter essa melhoria. Espero que você tenha gostado. Se você gostou das 10 dicas, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, que eu tenho certeza que eles, aplicando os 10 pontos, vão conseguir melhorar o rendimento. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo e estamos juntos.